E eu começo o programa falando de saúde, mas falando do começo, da raiz da nossa saúde, que é a boca. Quando a gente pensa em saúde bucal, a gente tem que lembrar que é através da nossa alimentação, da nossa mastigação, que a gente leva o combustível para o nosso corpo. E, gente, infelizmente, muitos brasileiros ainda não têm acesso a uma saúde bucal decente, né? Muita gente ainda tem a terrível dor de dente, as cáries sem tratamento, enfim. Hoje a gente vai entender quais são os principais problemas bucais, mas o importante, como prevenir e qual é o tratamento que pode ser feito, já que a gente sabe que existe aí uma constante evolução trazendo benefícios para cada um de nós. Eu recebo o dentista que é membro da Academy of Osseointegration, será que eu falei certo? Sócio da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e membro da Associação Brasileira de Odontologia, doutor Alexandre César. Seja bem-vindo. Como é que é o nome dessa associação? Oi. É ósseo? Osseointegration. Osseointegration, ok. Vamos sentar aqui? Eu acho que eu vou sentar desse lado, você desse lado e eu aqui. Sim. Eu tô me adaptando a essa casa nova, mas eu acho que aqui a gente fica bem. Eu preferi o perfil da esquerda, mas tudo bem, eu sento aqui. Tem gente que tem isso, né? Eu me sinto melhor desse lado. Eu nunca reparei se tem um lado melhor. Você acha mesmo que o seu lado melhor é da esquerda? Eu falei brincando. Ah, tá. Mas existe fazer TV isso, ao vivo, né? a gente fica um pouquinho nervoso, tentei fazer uma piadinha só. Não, mas a piada foi boa. Mas para o dentista eu acho que é mais fácil perceber essa coisa do ângulo. Porque às vezes a gente tem uma mordida cruzada de um lado, tem o maxilar mais proeminente do outro, não tem isso? Eu vim falar dos problemas de saúde, mas se a gente começar, se for entrar nesse assunto, com certeza. Você, quando vai analisar um sorriso, antes de fazer um sorriso, você olha o lado esquerdo, o lado direito, como é que a pessoa... Inclusive, hoje está muito na moda fazer a harmonização facial. Você, além do sorriso, você faz botox, faz preenchimentos, né? A gente analisa tudo isso. Sim. Bom, a gente já vai falar dos problemas bucais, mas eu não quero perder o gancho desse papo que a gente está tendo. E eu já tenho uma dúvida, porque a gente começou a falar e surgiu agora aqui na minha cabeça. Essa coisa que está todo mundo fazendo, as lentes de contato, a harmonização facial, isso não pode mexer na estrutura óssea do corpo? Porque eu sei que se a gente mexe errado numa parte ortodôntica, a gente pode desalinhar, inclusive, a nossa coluna vertebral, não é? Teoricamente, tudo que você pode mexer no corpo, você pode alterar. Existe uma teoria da oclusão, chama Pafro, que você, dependendo de como você morde o desequilíbrio, você perde o seu equilíbrio da sua perna, do seu braço. Você balança o seu corpo para um lado ou para o outro, dependendo de como a tua mordida está errada. Olha, então quer dizer, não adianta consertar a parte estética se não mexer certinho na estrutura, porque você pode deixar bonito, mas tudo estrupiado. Bonito é fácil. Bonito e funcional é um pouco mais complicado. Difícil. Agora, esse bonito é fácil também, olha, eu vou te falar que eu tenho visto cada coisa esquisita aí nessa parte estética. Tem gente exagerando com os dentões de coelho, né? Puxa vida, o pessoal gosta de uns dentes brancos, né? E aí fica uma coisa, às vezes, estranha, porque não é natural do ser humano. Uma pessoa que já faz um clareamento excessivo nos dentes naturais dela, já fica, às vezes, uma coisa um pouco forçada. Né? E você colocar lentes de contato, coroas, próteses, facetas, o que for, muito branco, na minha opinião, não fica legal. Mas a gente sempre tem que fazer o que o paciente pede. Então, a nossa obrigação é falar, olha, não faça uma coisa muito branca, porque não vai ficar legal em você. Uma pessoa que tem uma pele mais clara, um olho mais claro, você colocar um dente mais branco, mais claro, vai até combinar. Uma pessoa que nem eu, que estou sempre jogando tênis no sol, pele mais escura, colocar muito branco, não vai ficar bonito. É verdade, vai chamar muita atenção, né? Agora, já que a gente está falando do dente branco, das lentes de contato, vamos entrar lá no nosso assunto, que é a saúde do dente. Então, eu vou começar da lente de contato. Quem coloca essas lentes pode ter cárie? Sim, essas lentes, elas são colocadas e apoiadas no seu dente natural. Esse dente natural, antes de você colocar uma lente, o dentista pode desgastar ou não, depende da situação. Por exemplo, uma pessoa que usou aparelho durante um tempão, os dentes estão alinhados, mas estão feios, não são dentes escuros, ela quer colocar lentes de contato. Os dentes estando na posição, você não precisa
praticamente fazer desgaste nenhum, você só vai acrescentar um pouco. Agora, se você pega 2 dentes da frente, um tá para frente e o outro não, não tem como você colocar uma lente de contato em cima de um dente que está torto. Você tem que desgastar um pouco esse dente para a lente poder encaixar. Olha, eu acho que esse assunto é um assunto até extenso, porque agora eu já estou pensando, perguntei da parte funcional. Se o dente está torto, você vai desgastar, você vai disfarçar que ele está torto, mas a estrutura dele continua torta. Continua torta. Continua torta, mas o dentista tem condição de recolocar, aí já não é mais uma lente de contato, aí já é uma prótese inteira, vai ter que refazer aquela parte que não existia no dente. Vocês estão entendendo como a história é complexa? É difícil. Então a gente realmente precisa cuidar dos dentes, isso a gente deve fazer desde pequenininho. E aí vem o papel do pai e da mãe ensinando todos os cuidados, né? Fazer a boa prevenção. Isso é muito importante. Prevenção, eu fico imaginando que seja a escovação do dente é primordial, né? A escovação é primordial, você tem que ensinar. Eu não sou pediatra, a minha irmã que faz pediatria lá na nossa clínica, ela já ensina os pais, desde de pequenininho, as crianças já vão lá com meses, com 1 ano, 8 meses, já vão lá, ela já começa a ensinar, olha, pega a escovinha, põe uma pastinha de dente, só para a criança sentir o cheiro, só para entender que aquilo é importante. Escova o seu dente do lado da criança toda noite, antes de dormir, para a criança já ir acostumando com aquilo, entender que aquilo faz parte do nosso dia a dia, porque aquilo, se você não fizer, se você não escovar os seus dentes todos os dias, após as refeições, ou mesmo sem ter comido, sem ter se alimentado, se você não escovar, você vai ter problema. Você vai ter problema. Eu trouxe algumas fotos aí que a produção pediu. Então vamos começar acompanhando as fotos e aí, a partir das fotos, a gente já vai aumentando, estendendo o nosso assunto, tá bom? Pode colocar aqui atrás, a gente vai falar a partir dessas fotos que o doutor Alexandre separou pra gente. Então, a hora que estiver pronto aqui, já pode soltar. A gente vai ver foto de dentes. Então, aqui já temos um. Eu fiquei com um pouco de medo de colocar algumas coisas aí, porque as pessoas não gostam de ver, né? Mas coisas esse ruins aqui, olha, esse aqui é bom de ver. É o que a gente chama de uma panela, né? Panelão. Tô com um panelão no dente. Olha lá que buracão feio. Isso é uma cárie. É uma cárie que provavelmente já está tão grande que já deve ter atingido o nervo, tem que tratar o canal. Isso começa pela falta de escovação. Bem em cima do dente, aonde existem os sulcos, nessa foto não dá para ver sulcos, mas nessa parte de cima do dente você tem alguns sulquinhos pequenos, é onde começa a juntar a comida. A escova de dente vai lá e remove a comida que entra nesse suco. É bem fácil, é bem tranquilo. Do mesmo jeito que você lava um carro. Sujou, você lavou. Quando você não escova, essa comida que fica ali, as bactérias chegam a nossa boca tem bactérias naturais dela. Todo mundo tem bactéria na boca. E em outros lugares do corpo, mas dentro da boca tem as bactérias específicas. As bactérias chegam ali e elas pegam essa comida, elas utilizam, é como se elas comessem essa comida, né? E o xixi delas, né? Os bioquímicos de plantão, por favor, não me xinguem pela minha analogia, mas o xixi das bactérias é que começa a desmineralizar, ele é ácido e começa a desmineralizar o dente e causar a cárie. Ah, então não é que a cárie come o dente? Não. Não, vai corroendo o dente, é isso? A bactéria que está causando aquilo é que vai comendo o dente por dentro. Bom, um dente cariado assim deve doer horrores, né? Ele deve em algum momento ter doído. A pessoa não foi ao dentista e está esperando isso aí sarar sozinho, né? Que não vai acontecer. Isso aí só vai evoluir para pior. Aí vai, se já não deu, vai dar um tratamento de canal, vai encostar no nervo lá dentro do dente. Se for possível tratar o canal, dá para tratar o canal e salvar o dente com uma prótese, uma coroa, uma restauração. Ou às vezes não dá mais para salvar o canal. Como a infecção fica tão grande, você tem que extrair e aí tem que partir para um dos problemas de saúde, que é a perda dental, principalmente para adulto, né? Você tem que fazer repor o dente de alguma maneira, ou com prótese, ou com implante, ou com Porque esse dente vai ser necessário, com certeza. Tem gente que, de repente, pode estar pensando assim, puxa, mas isso eu já conheço. Sim, numa cidade grande, a gente tem talvez mais acesso à saúde, principalmente à saúde bucal, que a gente sabe que não é barata. Talvez isso seja mais claro, mas tem gente que talvez tenha convivido com a dor de dente, passou a dor de dente e está lá com um panelão, que já não está incomodando mais tanto, mas que lá na frente pode dar um problema sério. Essa infecção pode acarretar outros problemas de saúde? Sim, com certeza. Um dos problemas de saúde mais famosos que existe é a endocardite bacteriana causada pelo dentista. É quando o paciente tem uma predisposição,
o coração dele, ele nem sabe que ele tem isso, mas o coração dele tem uma predisposição a juntar bactérias, e ele vai ao dentista, e o dentista faz um tratamento, pode ser uma limpeza qualquer, uma limpeza de tártaro. E nesse procedimento caem bactérias na corrente sanguínea, a bactéria sai daqui, vai andando pela corrente sanguínea, para no coração, e a pessoa começa a sentir uma dorzinha, fala, tô com uma dorzinha, vai no cardiologista, e o cardiologista fala, você está com endocardite bacteriana. Isso quer dizer, é uma inflamação do coração por causa de bactéria. E você tem que ir para o hospital, fica no hospital 2, 3 meses tomando antibiótico, tua vida fica parada nesse tempo, você não tem o que fazer, e você fica lá em observação até sarar. Então, essa é uma das doenças mais famosas e séria, né? sérias, e né? muito séria. Então, a gente tem que tratar. Agora, o ideal é a gente realmente fazer a prevenção. Então, a escovação Sempre. seria o ideal, né? Após todas as refeições. Fio dental é necessário? Sim. A escova, ela só vai conseguir escovar as áreas que nós conseguimos enxergar. A escova encosta, enxerga, mas entre os dentes, a escova não alcança. Entre os dentes não alcança. Então, você tem que passar um fio dental ali no meio para conseguir higienizar aquela região. Senão, não adianta nada, você vai ter cárie ali. Vai ter cara do mesmo jeito. Tem muitos bebês e crianças que já os pais têm acesso a uma prevenção mais sofisticada, talvez, que seria o selante. Isso ainda é usado? Sim, o selante é usado. O selante, aqueles sulcos que eu me referi no começo, eles são profundos. Você olhando isso no microscópio, você vê que, poxa, cabe bastante coisa ali de comida. Quando eu falo comida, não é um feijão. Você tem que imaginar um suco de laranja que tem carboidrato, é isso. Mas, enfim, ali cabe bastante resíduo para começar uma cárie. Então, o dentista, ele sela isso com uma resina para não ter como entrar comida. Então, a comida não consegue ser acumulada, portanto, a bactéria não consegue causar a cárie. Perfeito. Flúor, a gente já tem a água fluoretada, né? Na maioria das cidades. No Brasil? No Brasil todo. Onde a gente consegue ter uma água boa, né? Pois é. Então, na maioria das cidades, eu penso. O flúor também é uma prevenção? Sim, o flúor ele ajuda muito no esmalte dental, ele fortalece o esmalte dental, ajuda bastante em vários sentidos. E aí você depende do país, né? Eu me preparei um pouquinho para falar, quando não sei se a gente vai chegar nesse assunto, mas eu me preparei para falar sobre os problemas de saúde. E uma das coisas que eu preciso deixar claro é que depende do país, o problema número 1 é o problema número 1 é outro. No Brasil, cárie é um dos primeiros problemas. Olha isso. Na Suécia, a cárie já não é mais problema. Qual é o problema na Suécia, por exemplo? Aparelho. O principal problema Aparelhos ortodônticos. Aparelhos ortodônticos. Falta ortodontista na Suécia? Isso eu não sei dizer. Senão a gente abria aí uma lacuna para os ortodontistas pesquisarem essa possibilidade de mudança. Mas é o problema número 1 deles, entende? Alguns países o problema principal é tártaro, não é cárie. No Brasil, nós temos a água fluoretada, né? Eu lembro que no Chile, eles pararam de fluoretar água, fluoretaram sal. E também funcionou. Então, depende do país, você vai tendo diferenças. E você acabou de citar algo que também faz parte. Depende do nível, dependendo do nível socioeconômico, cultural da família, que vai ensinar a criança desde pequena, tal, a escovar o dente e tal. Aquela criança que vai receber uma atenção maior sobre a escovação, sobre a higienização, de uma família que não vai passar essas informações sobre a higienização. Então, eu já queria desde já agradecer o seu programa por a gente poder falar esse tipo de coisa para as pessoas, importante, pelo menos parece perguntarem. tão primário, né? Tem gente que talvez fale, nossa, mas isso é tão... Gente, não, tem gente que não sabe, tem gente que acha que escovar dente é coisa para adulto e os problemas começam na infância. Né? Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos desde pequenininhos e, como o doutor falou, ser exemplo para eles. Tem um outro problema na saúde bucal, que é a retração gengival. E aí, quando a gente fala de exemplo, muitos pais têm aquela escovação super bruta, com muita força, e a criança acaba imitando e fazendo problemas que os pais já trazem na gengiva. Isso acontece também? Acontece. A retração, ela pode acontecer de praticamente 2 maneiras básicas. A natural, que é com a nossa idade, a gengiva vai retraindo, vai sumindo, a sua raiz vai aparecendo um pouco mais. Isso é natural. Tem como cuidar, ela tem causas, por exemplo, bruxismo, tártaro, mas tem uma retração natural. E existe a retração causada por problemas.
Se você não escovar, deixar juntar tártaro, não são bonitas as imagens, mas dá para entender bem com as então imagens. vamos colocar as imagens desses tártaros. O tártaro, ele vai fazendo com que a gengiva retraia. Quando a gente fala gengiva, é gengiva, osso, tudo vai retraindo. A ponto de você, às vezes, ter uma extração natural. A raiz... O dente cai sozinho? O dente cai sozinho, porque não fica preso só na gengiva. Puxa vida. Na radiografia, a gente chama de dente fantasma. Ele Agora, tá pendurado. nesse estágio, a gengiva também já está inflamada, né? Quando você tem tártaro dessa maneira, você vê que esse dente já está aumentado. Ele já está um dente maior do que o normal. Já tem raiz aparecendo aqui embaixo. Mas esse tártaro, ele está para dentro da gengiva, lá embaixo, está reabsorvendo o osso. Então, quanto antes você remover isso, melhor. Não adianta fazer bochecho com nada que você imagine. Isso aí que tem que ir no dentista, remover o tártaro, cuidar para depois você fazer bochecho com outras coisas. Nesse momento, essa gengiva a gente fala que ela sangra só de você... Você fala bu para ela sangra. Ela jogou arzinho, sangra. Isso é um problema, né? Porque eu costumo falar para os meus pacientes mais jovens, falo, pô, você vai passar o carnaval em Salvador, vai lá pular a sua micareta, você vai beijar alguém com uma gengiva assim? Você tem que cuidar da sua, você tem que se cuidar pelo menos, porque... Aliás, cárie pega? A cárie é uma doença infecciosa. Embora isso quer dizer que pega. Embora muita gente ache que não seja uma coisa transmissível, a cárie é transmissível. Olha lá. Então esse negócio de beija um, beija dois, essa meninada que fala peguei, não sei quanto, que pega ninguém não. Primeiro dá uma olhada, ver se os dentes estão em ordem, né? Tem que ficar esperto. Por isso que era bom na época do namoro, que olhava, pensava, conhecia, né? Quando eu dava aula na universidade, eu dei aula há 15 anos, a gente, antes do carnaval, dava uma aula de doenças bucais. Era um horror, era só fotografia horrorosa. E o pessoal saía, os alunos, né, molecada, saía da classe desesperada. Meu Deus, é carnaval, e agora? Era muito engraçado. É bom ficar atento, não é? Sim, é. Vamos lá, doutora. A gente falou, então, que o principal problema da saúde bucal do brasileiro é a cárie, né? A gente já falou um pouquinho de cárie, de retração gengival, de tártaro. A retração, ela causa sensibilidade dental, né? Sensibilidade é aquela coisa de tomar uma água gelada e... Isso. Isso é por conta da retração ou pode ter outro problema que acarrete essa sensibilidade? Não, pode ter vários problemas. Por exemplo, o bruxismo, que é mais um dos problemas, né, que a gente tem no adulto e na terceira idade. Mas a sensibilidade, ela pode acontecer por vários motivos. Normalmente, ela acontece na região onde a gengiva afasta do esmalte e expõe a dentina, chama colo do dente. Quando a gengiva baixou, expõe a raiz. Aquilo fica super sensível, com água, com água gelada, com coisas geladas, coisas quentes, doce. Isso fica muito sensível. A gente precisa passar um dessensibilizante no dente, escovar com pastas dessensibilizantes, ou, se isso não resolver, você vai aplicando produtos parecidos com selante, com dessensibilizantes, chegando ao ponto até de precisar tratar um canal quando você não consegue resolver. Puxa vida. E você disse que isso, com o tempo, com a idade, vai acontecendo meio que naturalmente. Então, as pessoas mais velhas têm mais sensibilidade nos dentes do que as pessoas mais jovens? Ah, não. Eu falei em outro sentido. Com a idade vai acontecendo, principalmente por causa do bruxismo, que hoje em dia é um dos principais problemas que nós temos aqui. O bruxismo desgasta os dentes de uma maneira que você corrói os seus dentes. Lá pelos 40, 45 anos de idade, você já moeu os seus dentes. E quem não cuida disso vai para os 60 com problemas de articulação, porque os dentes já não batem mais igual. Mas em relação à sensibilidade, se você tem um bruxismo, por exemplo, a sensibilidade automaticamente vai se acertando, porque o dente vai se protegendo por dentro, a polpa dele, o nervo dele vai diminuindo lá por dentro e você vai tendo uma proteção natural do dente contra essa sensibilidade. Então vai melhorando a sensibilidade, mas vai estragando o dente porque o bruxismo vai comendo. Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá. Agora, então vamos falar de bruxismo, né? Já que é um dos problemas também. Como é que a gente detecta que tem bruxismo? Acho que esse é o primeiro ponto. É engraçado, normalmente as pessoas que têm bruxismo não sabem que tem, mesmo porque não sabem o que é o bruxismo. Então, um belo dia, o dentista fala, você tem bruxismo. Ah, mas como é que você sabe? Ah, seu dente está todo desgastado. Hoje a gente tem condição de ver isso
eu não sei se vai passar o vídeo aqui, mas a gente tem condição de ver isso com scanner. A gente faz um escaneamento com câmera intraoral ou visualmente. Você simplesmente de olhar uma lente qualquer, você já vê um desgaste no dente. A gente tem esse vídeo aí com scanner para a gente ver o desgaste dos dentes? Não, infelizmente não. Mas então é um desgaste que o dentista pode observar lá na cadeira do dentista. Eu tenho fotos, vou colocar aqui para vocês olharem. Isso aqui em amarelo é como o dente era antigamente. E o normal, esse branquinho, você está vendo como ele está agora, de tanto desgaste. Se você olhar para os dentes inferiores aqui de baixo, você vê que tem uma coisa amarela em cima deles. Isso é a dentina aparecendo. O esmalte já desgastou. Nossa, mas esse então é um bruxismo fortíssimo, né? Eu trouxe uma outra foto de um bruxismo infinitamente maior, que vocês podem colocar depois. Ó, esse aqui, isso é um bruxismo fortíssimo. Isso é um desgaste extremamente forte. Esses desgastes que a gente está vendo aqui, inclusive, olha, parte isso aqui seria uma... Como que fala? Esse branquinho aqui... Tem implante, né? Já está desgastado a esse ponto a gente vê... Aqui é um implante. Chega na obturação metálica e tudo? Ali é uma obturação, é uma prótese que tem uma restauração metálica, mas o resto dos dentes mostra o bruxismo desse paciente, dessa pessoa. Isso não tem cara e não tem nada. É apenas o fato dele ranger tão forte que desgasta. O dente chega a ficar nessa Então é altura. O dentista que vai identificar. Aí como é que trata isso? Aquele caso anterior eu mostrei, eu trouxe uma foto do caso pronto, se quiser colocar aí, é muito legal. Mas você refaz a parte do dente que foi desgastada com materiais cerâmicos. Você nunca, jamais deve fazer isso com resina. Você faz isso com materiais cerâmicos que aguentam mastigar, eu sempre falo mastigar pipoca no cinema, feliz, com segurança, sem saber que o seu dente não vai quebrar. Se a gente faz, então, é uma restauração, né? Com material cerâmico, a gente não tem mais problema com bruxismo? Ó, esse aqui, na verdade, é um mock-up. Mock-up significa um teste de como vai ficar. Isso não é o caso final, tá? Aqui é o caso inicial e aqui é um teste que a gente está fazendo, que o dentista faz para mostrar como vai ficar. Se você reparar, a boca desse lado aqui, ela está mais fechada. A boca daquele lado ali está mais aberta. Por quê? Porque você devolveu a altura de dente que foi desgastada. Então, a gente mostra isso para o paciente. Já que você vai cuidar do bruxismo, você, obviamente, vai fazer uma coisa bonita, não vai fazer uma coisa feia. Então, você mostra para a pessoa, olha, vai ficar assim, você gostou? Faz uma sessãozinha de foto, de vídeo, olha no espelho, deixa o cara um dia com isso aí para ele olhar e curtir, ver se ele está gostando, porque muda muito o rosto, né? E aí a pessoa olha e fala, tá bom, gostei. O caso final está lá em algum lugar. Vamos ver se a gente consegue ver a foto final, mas aí enquanto vem a foto aqui, eu fico pensando qual é a causa do bruxismo, porque a gente, de novo, vai mexer na parte estética, mas tem uma causa aí, né? Essa pergunta é uma das mais difíceis, inclusive, para você responder num curso, para você dar uma palestra, dar uma aula. Mas o bruxismo, ele é multifatorial. São vários fatores que causam o bruxismo. A gente brinca que para você curar do bruxismo, e deixa eu deixar bem claro que tem muita gente que acha que o bruxismo tem cura e tem muita gente que acha que o bruxismo não tem cura. É uma coisa discutida. Mas para você curar do bruxismo, para você melhorar o bruxismo, vai para uma ilha, passar umas férias lá, vai ficar... então tem a ver com estresse. É estresse total. É estresse? Estresse. Tá vendo? Por isso que a gente tem que tirar mais férias. Eu voltei ontem de férias, ansiedade, acho que eu já tô precisando relaxar de novo. O bruxismo tem a vários ver com fatores. Ansiedade. Vida, gente, tem que ser vivida com tranquilidade. A gente tem que mudar de estilo de vida, porque aí também muda a nossa saúde. A gente começou o nosso papo aqui falando que a saúde começa pela boca, mas na verdade a saúde começa, é aqui na cabeça. Mente sã, corpo são, né? Já dizia o grande filósofo. Agora... Tem gente que fala assim, nossa, eu achei que tinha algum ratinho solto na minha casa à noite, não tava, quando eu fui ver era meu filho que estava rangendo o dente à noite. À noite diminui a salivação, diminui aquela lubrificação que tem dos dentes superiores para os inferiores e faz um barulhão, é um barulhão. As plaquinhas para bruxismo, elas resolvem? Elas ajudam muito o bruxismo. Aí, mais uma vez, eu vou entrar nesse problema tem gente que acha que cura, tem gente que acha que não cura. Existe um tratamento com placas, que é diferente da placa de bruxismo, que eles juram que resolve, que cura o bruxismo. Mas, assim, a grande maioria fala que não cura.
Mas as plaquinhas são importantíssimas para o bruxismo. As placas de mordida, para você dormir com ela e não desgastar mais o seu dente, elas são muito importantes. Esse caso que eu mostrei aqui, se tivesse usado placa de mordida há 20 anos, não teria chegado nessa ao situação. ponto que chegou. E que depois pode piorar se também não tomar providência nenhuma, né? Com certeza vai piorar. Esse caso que eu mostrei, ele chegou, é um amigo meu, chegou no meu consultório e falou, eu não aguento mais de dor aqui, tá? Meus dentes estão quebrando, tá? Eu mordo qualquer coisa, está quebrando tudo e está doendo. Esse é o característico do bruxismo. Começa a quebrar tudo e começa a doer. Não tem jeito, tem que cuidar. Gente, temos assunto para uma tarde inteira, talvez para uma semana, né? Não à toa eles estudam tanto. Que bom. Mas hoje a gente fica por aqui, mas te convido para voltar, para a gente continuar conversando. Vou deixar uma sugestão aqui para a Sociedade Brasileira de Odontologia. Esse nome bruxismo é horroroso, né? Porque parece que é coisa de bruxo, né? Aí a pessoa fala assim, eu não tenho bruxismo, já fica com preconceito. E qual que é o nome do bruxismo nos Estados Unidos, por exemplo? Tem outro nome? É bruxismo, é a mesma coisa. É tudo igual? É. Bom, mas bruxa em inglês não é witch, né? Então deve ser outra coisa lá. Mas vamos mudar esse nome aí, que esse nome tá esquisito. Doutor, obrigada. Eu que agradeço. Foi uma alegria te receber. Acho que deu para lembrar aí que tem que cuidar dos dentes, ensinar para a meninada, ser exemplo em casa, né? E, consulte o dentista. Pelo menos a cada 6 meses, o dentista merece uma visita. 2 vezes por ano, faça uma limpeza que você vai se dar bem. Tá joia. O doutor Alexandre, ele tá no Insta como Odonto Alexandre César. O site alexandrecesarodontologia.com.br e o telefone é o 11 9 41 99 22 30. Até a próxima. Um lindo 2020 para você e para os seus, viu? Obrigada, doutor.